Fala galera, tio Jason aqui novamente, vocês aí, esse é mais um vídeo do canal. Não se finjam de inocente porque eu sei que vocês viam isso quando vocês viam esse anime, né? Um suspense, né? Bem, dezembro tá acabando e com ele vai acabando também a temporada de animes no Japão. Essa temporada de novembro e dezembro dos animes no Japão. A gente teve grandes nomes, a gente teve uma volta surpreendente, digamos, apesar de muita gente não ter considerado surpreendente assim, porque muita gente saudosista gostou, mas teve bastante gente que falou que podia ser melhor, que foi o de Digimon. Mas também teve grandes nomes, grandes animes que foram conhecidos, grandes animes que tiveram a sua segunda temporada agora. Talvez muita gente aqui conheça, mas eu não vou falar deles agora porque o canal tá começando agora, eu tenho que falar de coisas grandes, né? Coisas grandes. Boiola. Mas quando eu tiver uma oportunidade mais pra frente eu vou falar deles. Talvez o próximo vídeo de anime já seja sobre Noragami. Quem conhece sabe que o anime é bom e tal. Mas dessa vez, como vocês já viram, o assunto de hoje é sobre One Punch Man, que foi praticamente por todos os fãs proclamado o melhor anime da temporada, apesar de eu achar que teve bastante melhores, e um deles foi na melhor temporada do ano, que foi a temporada de abril. Teve grandes nomes em abril e teve bastante coisas que foram anunciadas também em abril, que se eu não me engano foi, entre eles foi One Punch Man. Mas enfim, vamos só focar em One Punch Man dessa vez. O que fala sobre o que One Punch Man fala? Bem, One Punch Man fala da vida de uma pessoa normal, que ele é Saitama. Ele, cansado da vida dele, resolve treinar, e sempre cansado da vida dele, cansado de não conseguir um emprego normal e não ser aceito na sociedade como uma pessoa normal. Como uma pessoa normal, que eu quero dizer assim, como uma pessoa que trabalha e tal, estude essas coisas e tal. Como todo brasileiro tem esses problemas, e até que um dia, quando ele resolve treina por 3 anos, treina tanto ao ponto de ficar careca. Como assim ficar careca, né, gente? Pelo amor de Deus. Acontece isso com ele, e nesses 3 anos ele faz um treinamento bem bosta, um treinamento que praticamente todo ser humano aguentaria, apesar de que quando eu vou na academia eu não aguento fazer metade do que ele consegue. E é triste, mas enfim, eu acho que eu vou ter que... Enfim, ele treinou tanto por 3 anos diretos, só que aplicou o que houve no treinamento dele e descobriu que ele consegue derrotar qualquer vilão mesmo com um soco. Ou seja, ele descobre que ele é o homem mais forte do universo, praticamente o homem mais forte do universo agora. E isso reflete bastante na personalidade dele, porque a noção que você vai ter do Saitama é que ele é um cara desinteressado. Eu acho isso super normal, porque tipo, ele é o cara mais forte do universo e tal, e tipo, ele vai viver no tédio, ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e tal, e sabe que não tem mais vilão pra ele. E tanto que transforma os atos de heroísmo dele como um hobby qualquer, mas ele acaba sendo obrigado a ser registrado como um herói para ser reconhecido e tal, porque ninguém conhece ele. E pra quem já assistiu One Punch Man, ele é uma paródia que engloba praticamente animes que falam de super-heróis e animes de ação e essas coisas mais. Tanto que eu considero que praticamente teve uma referência a Dragon Ball num dos primeiros capítulos de anime de One Punch Man,
tal, acho que vocês vão reconhecer e tal, é uma das cenas mais engraçadas de Dragon Ball Z. Quem é saudosista vai saber e tal. Essa cena engloba o Vegeta por causa do orgulho dele e essas coisas. Vocês vão reconhecer essa cena. Enfim, ele é uma paródia. Ele, como toda uma paródia, ele vai ter uma comédia bastante escrachada, às vezes até um pouco exagerada, mas é uma comédia que com certeza faz um monte de gente rir, com certeza vai fazer um monte de gente rir, se divertir e tal, às vezes até ficar empolgada, porque tem lutas excelentes. Isso, o One Punch Man ele teve 12 capítulos. Ele começou como um web mangá, ele não era levado a ser, o próprio autor, que era o Yusuke Murata, ele não levou o mangá a sério, era um hobby para ele, tanto que era um web mangá publicado na Shueisha. E ele era um web mangá, os traços dele eram todos escrotos e tal, eram traços bem rápidos. Era como eu disse, ele considerava como hobby e ele não esperava que fosse fazendo tanto sucesso. Tanto que depois ele foi comprado pela Jump e acabou virando um mangá melhor e tal. O traço dele melhorou bastante. Se o editor puder, coloque aqui desses lados pro pessoal comparar, porque tipo, enfim, é um hobby dele, a história, só que a história conquistou bastante gente, tanto que ano passado teve mangá que praticamente fez bastante sucesso, que o nome dele era Assassination Classroom. Um monte de gente comparava eles dois por causa de ser uma paródia de shonen, tanto que é uma curiosidade só, o Assassination Classroom tem uma parte que ele fala mal de shonens, só que o próprio anime é shonen, então tipo, você já sabe o quanto escrachado o anime é. E se eu não me engano, o One Punch Man era para ser lançado ano passado, mas acho que ele teve alguns problemas. Acho que o mangá ele não estava tão adiantado assim para poder fazer um anime dele, mas acabou vindo para esse ano e enfim, conquistou bastante os otakus dele, que praticamente foi chamado de melhor anime do ano. Enfim, um dos pontos altos de One Punch Man é a própria comédia dele, porque como você já sabe, é uma paródia e vai ter referências não só como essa de Dragon Ball, e tem umas pequenas referências a outros animes que aparecem assim espontaneamente no meio do cenário e tal. O próprio primeiro episódio você vai perceber que o vilão ele é parecido praticamente com algum outro vilão que você já deve ter conhecido de um anime antigo e tal. Também é ligado a Dragon Ball, tá? E enfim, a comédia dele é escrachada, escrachada, exagerada, mas de vez em quando nem tanto. Às vezes as piadas são bobas. Teve bastante personagens, isso pra mim foi praticamente um ponto bom e um ponto ruim, porque como ele é uma paródia, ele não ia dar tanto espaço a muitos personagens para serem conhecidos, e ele é totalmente focado no Saitama, então eu acho que talvez mais pra frente eles não sejam tão conhecidos assim. Então, que tipo, tem uma história mais aprofundada, que você descubra o que aconteceu com ele para ele ficar assim e tal. Às vezes talvez é mencionado, whatever, isso é normal. Qualquer anime, a história de qualquer personagem é mencionado. De vez em quando tem aqueles flashbacks chatos ou bons, claro, como em One Piece, que você conhece a história do cara desde o começo e tal. E enfim, o One Punch Man apresentou bastante personagens, apresentou bastante heróis. Entre eles, um dos meus preferidos foi o Genos, que ele é um ciborgue. Praticamente a história dele ainda é um mistério. Eu gostaria muito de saber dele mais nessa primeira temporada, mas o anime teve praticamente o anime teve 12 episódios e tal, e não teve tanto espaço assim para ele ser explorado, mas teve
mas teve uma exploração boa nele, porque é o segundo personagem focado em One Punch Man, mas esse segundo personagem focado com bastante sentido, porque ele acaba tendo uma relação muito forte com o Saitama e tal. E os cenários deles, eles são bem construídos, assim, entre aspas, porque depois o Saitama aparece e destrói eles, né? Piada ruim pra caralho. Nossa, que bosta! Os cenários, a maioria das vezes, são de destruição e tal. Como ele foi um web mangá, ele acabou também sendo um web anime. Não que tenha tanta relação assim, mas ele, pra quem não sabe, ele só foi lançado pela internet. E, ou seja, na mesma época que lançava lá no Japão, era a mesma época que lançava aqui e tal, só que levava um pouquinho mais tempo a Daisuke e as outras fansubs demoraram um pouquinho mais de um tempo para poder fazer a legenda e tal direitinho para ser lançado para cá. Foi animado pela Madhouse, que é uma das melhores animadoras e tal, até porque grande parte das melhores animadoras, que eram consideradas melhores animadoras antigamente, agora estão em decadência, não sei porquê. Um dos grandes exemplos é a Toei. E a Madhouse, ela consegue fazer um traço bem fiel ao mangá e um traço bem bonito, tanto que dependendo assim no mangá e tal, os traços eles vão ser mudados bastante para poder se adequar melhor. Não. Com o One Punch Man não aconteceu isso, porque depois que eu comecei a ler esses scans, eu fiquei viciado em One Punch Man. Os traços de One Punch Man no mangá são iguais aos do anime, então ficou muito foda e tal. Ficou muito foda mesmo, porque teve essa fidelidade no traço. E enfim, acho que só tenho isso para falar para vocês. A minha nota 9,5, acho que não brigue comigo, porque 9,5 é uma nota muito alta. Acho que por ele tivesse focado um pouquinho em outros super-heróis, eu acho que eu teria dado 10, porque eu queria saber muito mais de outros super-heróis, como por exemplo o Preso Prateada, alguns de classe S que apareceram, a própria Tatsumaki, que ela apareceu assim bem no finalzinho do anime. Você conhece os poderes dela, mas você não sabe nada dela como pessoa em si. Então, whatever, depois você tem que procurar no mangá pra saber. Aí não foi confirmado uma segunda temporada, infelizmente, apesar de que o que foi contraste com Assassin's Creed 1, porque Assassin's Creed 1 a segunda temporada foi confirmada em tempo recorde, porque praticamente em 3 ou 4 episódios a segunda temporada foi confirmada, tal, porque eu acho que teve um foco maior em Assassin's Creed 1, porque é uma marca que eles estão querendo popularizar tanto assim, como se fosse um anime como Dragon Ball, ou como não só como Dragon Ball ou como Naruto, essas coisas. Assassin's Creed 1 ele fez um sucesso por merecer, assim como One Punch Man. E eu acho que One Punch Man daqui a alguns dias vai ter uma notícia de confirmação da segunda temporada e tal. Até porque a surpresa desse ano foi ter confirmado a segunda temporada de Ao No Exorcist para ano que vem, que foi um anime que fez bastante sucesso. Se eu não me engano foi em 2010, me corrijam se eu estiver errado. Eu me lembro que ele foi lançado na mesma época que o Mirai Nikki, que também foi um anime que eu gostei pra caramba. E espero que vocês tenham gostado. Se você tiver de passagem, por favor, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. O canal ainda tem muito a crescer. Eu peço isso do fundo do meu coração. Não é sua obrigação mesmo fazer isso, mas por favor, ajude esse canal a crescer, porque eu ainda tenho muito a melhorar. O editor também tem muito a melhorar, até porque, como eu disse no começo desse vídeo, a edição ainda é muito pouca, porque eu não sei editar. O editor tá voltando a mexer no Sony Vegas agora também, porque ele mexia bastante no Sony Vegas e tal, mas ainda tem muito a melhorar.
A minha câmera não é das melhores, mas eu ainda pretendo fazer mais pra frente que isso daqui se torne um canal muito melhor mesmo. Então, por favor, dá essa força ao canal, porque esse canal não vai crescer se não for só por mim, tem que crescer por vocês também. E eu peço essa ajuda do fundo do meu coração, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Fique à vontade, o canal é de vocês também. E é isso. Eu sou apenas um ser humano com hobby de super-herói. Valeu, continuem incríveis.